Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e tô aqui para trazer as reações botafoguenses depois desse empate com o Curitiba dentro de casa, 2-2. O Botafogo que permanece ali na mesma posição, poderia ter ultrapassado ali muitos clubes ali, chegado até a oitava colocação, mas o time botafoguense cedeu o empate ao Curitiba, que vem fazendo uma boa campanha fora de casa. É um time que perdeu apenas um jogo fora de casa. Então vamos ver como é que foi aí as reações dos botafoguenses, que estão muito injuriados com esse empate. Fala aí, galera botafoguense. Cara, irritante pra cacete, né? É mesmo, né? Pô, o Botafogo conseguiu aí uma virada. Eu já tava aqui de casa nas alterações aí do Franklin, xingando ele, porque pra mim, na minha opinião, fez umas alterações malucas, mas que deram certo, né? Que o Botafogo conseguiu a virada. Tomou um empate numa jogada aí do Vidalba tenebrosa. Ele que estava ali cumprindo tabela ali, né, na lateral, em vez de chutar para frente, acabou entregando aí 2 pontos, né? Entregou a paçoca fora. A gente ainda tentou no abafa, na pressão, perdemos alguns gols e ficou nisso, 2-2, um resultado amargo, porque deveríamos ter saído com a vitória, poderíamos muito bem ter saído com a vitória. Só que é isso, né, cara? Infelizmente aí tem dias que as coisas não funcionam e hoje foi com certeza um desses dias. Verdade. Bastante irritado, fiquei muito bravo com o Vidalba, mas ele tem, de certa forma, crédito. E tá aí. 2-2 é um resultado que não mexe na nossa posição na tabela. Continuamos ali na meiuca. E precisamos evoluir muito, cara. Tem muita coisa para fazer para melhorar em relação a esse jogo aí. Nossa, cara, tô chateado, mano. Ô, meu pai. Marcelo falando aí, bundões. O Thiago, acho que pelo menos o time mostrou vontade de garra no segundo tempo, azar do Vidalba. Azar não, né? Foi burrice, né? Foi burrice. Não deveria ter tentado voltar pro goleiro. A bola ali, quando você é zagueiro, quando você é lateral, você não pode errar. E ele errou, né? Acostumado a errar lá na frente. Preguiça radioativa, se tivesse entrado com esse time não tinha perdido, técnico burro. Matheus, mais uma vergonha, mas o erro custou pontos. Hoje vi vontade para um time mal treinado. Cachorrada tá bolada, o cara hein? do Bota deixa o Cris Ramos Júnior no Santos. Pois é. Cris Ramos que não vinha atuando, não fez nada, cara. Absolutamente nada. Quando cabeceava para cima, cara. Sem noção, muito ruim, cara. Muito. Calma, ó o coração. Perdemos a chance de entrar no G8, é verdade. Daniel, caralho, técnico burro, ele tirou o Vitinho pra quê? CR9 é pior que Arthur. Pô, Arthur Cabral, meu irmão, tá fazendo seus gols, tá retomando a confiança, tem que ser nosso atacante. Ô, meu Alex pai. Telles não fazia aquela entregada nunca, mano. Marcelo, nunca. Império Bus, por que tiraram o Vitinho pra colocar o Cris Ramos, técnico burro? Foi uma loucura, né, cara? Deixa eu colocar aqui o placar, 2-2. Empate. Empate com sabor de derrota. É mesmo? Ah, cara, desanimador, né, pô? Porque o time tinha condição plena de sair com 3 pontos hoje e ia fazer muita diferença pra gente. A gente ia chegar lá em cima, entendeu? Entendi. Ó, o Galo doido, Isabela, salve Vitão, salve, um abraço aí. Francisco, boa noite, meu amigo, like dado, tamo junto. Nem cabecearam o Cris Ramos, sabe? Cara, muito ruim, muito mal o Cris Ramos, cara. Pô, o cara tava fora dos gramados já há um tempão, por que foi colocar num jogo desse, cara? Tem que ir voltando aos poucos, já colocou ele, pô, na batata quente. Quando não é pra ganhar assim mesmo, é verdade. Cara, no intervalo, na live intervalo, eu juro que eu assinava um empate, pelo que a gente tava vendo. Aí a gente virou. Eu falei, pô, agora é só segurar.
Aí no lance seguinte é Botafogo mesmo, né, cara? Isso é ser Botafogo, né? No lance seguinte o Vidalba entrega, cara. O Vidalba que, pô, vem fazendo tão bons jogos, né? Assim, na medida do possível, vou dar uma entregada dessa. E, cara, que jogo entregue pelo Botafogo, na minha opinião. Jogo entregue pelo Botafogo. Entregue pelo Franklin Carvalho, tá? O Botafogo jogou o primeiro tempo no lixo. Não existiu um primeiro tempo pro Botafogo, tá? O primeiro tempo foi um Botafogo que não existe. Foi um conjunto de invenções do Franklin Carvalho. Enfim, vai chegando junto, vai deixando o like aí. Vamos debater um pouquinho sobre o jogo. Ainda tô aqui no estádio. Você sabe que a gente faz o pós-jogo aqui diretamente do estádio. Pronto. E vou começar a falar um pouquinho sobre o jogo aqui. Cara, Botafogo no primeiro tempo foi um total lixo, um total zero à esquerda. Totalmente nulo o Botafogo no primeiro tempo. O Franklin Carvalho inventou tudo que deu errado anteriormente, o Franklin Carvalho colocou em campo no primeiro tempo. Ele botou o Bastos, barrou o Ferrarese, botou o Jordan Barreira de titular. Assim, foram tantas invenções que eu não entendo. O Botafogo vinha bem, vinha muito bem com o Belão, vinha organizado, Edenilson jogando bem, o Júnior Santos também voltando a jogar, o Vidalba voltando a jogar, né, Gustavo? E o cara simplesmente decidiu desfazer tudo de bom que o Belão fez e começou um primeiro tempo onde o Botafogo foi, cara, não vou dizer engolido pelo Coritiba, que é um adversário muito fraco, com todo respeito ao Coritiba. Foi dominado pelo Coritiba. Mas foi dominado. Foi dominado de certo ponto. Assim, o Botafogo tomou um gol idiota, que já tava dando na cara que ia tomar o gol. O Coritiba deu uns 10 mil jogadas aqui do lado do Vitinho, que foi péssimo hoje, né? E assim, o Coritiba saiu ganhando. E, cara, o que tem a dizer do primeiro tempo do nosso querido Franklin Carvalho, Gustavo? Gente, muito boa noite a todos. Estão assistindo a nossa live pós-jogo aqui ainda no estádio Newton Santos para vocês, abrindo o mais rápido possível. Mais um jogo onde o Botafogo tropeça nas próprias pernas. Assim como foi contra o Caracas, assim acontece hoje. O Botafogo de Franklin Carvalho tropeça nas próprias pernas. Insistência em jogadores que não merecem, que não estão merecendo, e barrar jogadores que estão merecendo. Foi o caso do Vidalba, foi o caso do Edenilson. Mas não foi o Vidalba que deu mole? Cresceram, se mostraram importantes, se mostraram com vontade. São barrados para entrar Montoro, para entrar Santos Rodrigues. Mas os dois são melhores tecnicamente, devem ser mesmo. A questão é que o futebol não é só técnica, é momento, é fase, vontade. E hoje, Edenilson, Vidalba tem 30 vezes mais vontade do que Montoro e Santos Rodrigues. Do que Jordan Barreira, que jogou pelo menos 70 minutos sem merecer, que já não tinha feito uma boa partida contra o Caracas, já havia perdido um gol na cara contra o Caracas e hoje vai de novo. E esses dois, Gustavo, continuaram, não jogaram, o Edenilson e o Vidalba não jogaram na Sul-Americana, até por isso eles não teve força para conseguir a virada naquele dia, e o Jordan Barreira voltou como titular no segundo tempo. Jogando ele ficou um tempo, ele demorou a botar o Matheus Martins. E ele perde um gol de novo, o Jordan Barreira hoje. Logo quando o Botafogo empata o jogo, vem aquela pressão de início, o Danilo escora, o Jordan Barreira sai cara a cara e chuta pra fora, isola. Quase uma lateral. Meu Deus. Lateral. Como um cara desse tem 70, 80 minutos em campo, em dois jogos, quase joga os 2 jogos inteiros, e jogadores como o Vidalba só entraram hoje. No último não entrou. Edenilson só entrou hoje. No último não entrou. Entrou e deu mole. Poupado, que também não faz sentido, porque não tem muita minutagem para Vidalba e Edenilson. Ou, irmão, realmente o Franklin Carvalho tá perdido. E aquela história, Gabriel, time que tá ganhando não se mexe. Time que tá ganhando não se mexe. É só fazer o feijão com arroz. E o Belão deixou o Botafogo vencendo o Mirassol e, acima de tudo, vencendo o Clássico Vasco com moral. E aí, o que o Franklin fez? Mexeu em tudo. Atazanou tudo. Botou quem merecia ser titular no banco. Quem não merecia ser titular para titularidade. E aí, meu irmão, aí vira essa zona. Tá limpar aqui, ó. Aí vira essa zona. Aí vira essa chuva de problemas, essa chuva de atuações ruins, como foi contra o Caracas e foi nesse primeiro tempo. E Curitiba. Como o Gabriel falou, o Botafogo teve 45 minutos de futebol. O resto foi perdido graças ao Franklin Carvalho. Os primeiros 45 minutos, melhor dizendo, o Franklin Carvalho jogou no lixo e teve só 45 minutos de futebol. Depois do primeiro tempo ali, né, cara, o Franklin Carvalho viu a besteira que fez, né, e ele começou ali a querer mudar o time, né, a querer ajeitar o time. E aí ele ajeitou, desfazendo todas as cagadas que ele fez. Ele botou o Vidalba, ele botou ali o Edenilson, né? Ele voltou e deu outra cara ao Botafogo, né? E o Botafogo começou a amassar o Coritiba, que já era para estar amassando desde o início da partida. Afinal de contas, o Coritiba é mais um adversário que, apesar de estar bem na tabela, é um adversário fraco.
O Botafogo foi para cima, conseguiu o empate. O Jordan Barreira, que não devia estar na partida ainda, perdeu um gol na cara. E aí o Botafogo consegue, né, Gustavo? No abafo ali, a virada, cara. Consegue virar com o gol de Arthur Cabral. E merecendo. Jogando como estava jogando com o Belão, cara. As mesmas peças. Pois é. O Frank Carvalho viu que entregou um empate ridículo na Sul-Americana e não quis entregar outro. Ele foi e colocou os jogadores que estavam indo bem, fez o feijão com arroz e o time virou. E só não fez 3-1 porque o Jordan Barreira estava em campo. Fogão, fala galera. Rapaz, a impressão que a gente tem é que o rival não precisa criar oportunidades para ganhar do Botafogo, né? O rival não precisa criar. Não? A gente cria. O próprio Botafogo cria a oportunidade. O Botafogo hoje empata com 2 falhas defensivas. Primeiro, o Santos Rodrigues erra uma bola e a bola chega para o Danilo. O Danilo erra a bola e aí vem um contra-ataque, gol dos caras. E aí o Botafogo martela. O goleiro dos caras agarrando pra cacete, martela. O Botafogo consegue o 2-1. Quando você acha que, porra, meu irmão, agora é fechar a casinha. E aí o Botafogo dá uma oportunidade pro Coritiba. E o Botafogo perde. Perde não, né? Empata. É impressionante, cara. É impressionante como o Botafogo, ele dá a oportunidade. Quando a fase tá ruim, é foda, né? É mesmo, é? Quando a fase tá ruim é foda. Tá? Eu só espero uma coisa, que o técnico tenha aprendido a lição, que quando ele coloca o Edenilson e um outro volante, que seja o Medina, que não jogou mal hoje não, que seja o Alan, ele coloca o Edenilson e mais um volante, o Danilo joga mais à vontade, o Danilo joga mais solto. Olha o segundo tempo do Danilo, olha como o Botafogo ficou mais postado em campo. Eu espero que o técnico do Botafogo ele faça uma reflexão, ele veja o primeiro tempo do Botafogo e ele veja o segundo tempo do Botafogo. Pelo primeiro tempo que o Botafogo fez, o Botafogo não merecia ganhar. Mas pelo segundo tempo que o Botafogo fez, o Botafogo não merecia empatar, o Botafogo merecia ganhar. Só que são 2 tempos, né? Que loucura, hein? Então o resultado foi bom, né? Difícil porque lá de cima também tá uma merda, né? Os grandes culpados dessa bagunça do Botafogo é lá de cima. É lá de cima. Tá? Amigos, cara, eu não vou criticar o Vidalba não, tá, pessoal? Não? Eu peço até... É uma questão de opinião, tá? Claro que ele fez a cagada no lance. Fez a cagada. Mas eu não vou jogar a culpa toda no cara, não. Não. Em determinado momento, ele jogou improvisado de lateral ali. O Botafogo precisava ganhar. Tá? Foi muito... Aí eu falo, é um roteiro muito parecido. Que na época o Arthur Jorge botou o Alexander Barbosa pro ataque para ganhar o jogo igual um maluco. E o Botafogo tomou-lhe um contra-ataque, tá? E perdeu o jogo pro Bahia. Então, eu não vou botar essa culpa no Vidalba, não. Claro que ele vacilou no gol. Claro que, porra, meu irmão, dá um bico pro lado, tá? Mas não vou colocar extremamente a culpa nele, não. Ele errou, mas eu não vou colocar a culpa nele, não, tá? Tá. Gente, Botafogo soma 1 ponto, é até foda falar isso, né? Botafogo soma 1 ponto, tá? E tá ficando bem claro o que a gente vai brigar nesse Campeonato Brasileiro, né? Tá? Vai descer, vai André, cair. que isso, Mota? A culpa foi de quem? Quem entregou o gol? Ô, André, acho que você não entendeu o que eu quis dizer, cara. Nem eu. Você não entendeu o que eu quis dizer, tá? Há 4 dias atrás, André, eu não vou falar de você, porque eu não lembro, tá? Há 4 dias atrás, 90% no meu chat
tava puto com o técnico porque não tinha colocado o Vidalba. Eu vi um monte de especialistas do futebol puto porque o Vidalba não estava tendo oportunidade, inclusive eu. Tá? O Vidalba entrou hoje, cara, ele não foi tão bem no jogo, concordo. Mas o lance ali, porra, é toda a culpa dele. Eu tô falando que eu não vou sacrificar o cara por causa de um lance. É só isso, tá? Claro que ele teve o erro ali, mas eu não vou sacrificar ele por causa de um lance. É isso que eu tô querendo dizer. Agora sim. Fala, meu povo. Boa noite pra você. Boa noite pra você meu também. Meu amigo, minha amiga, que estão aqui mais uma live pós-jogo. Cara, o sentimento é de frustração. Partida de hoje. Acho que é o sentimento que eu tô agora, é um sentimento de frustração, porque mais uma partida ganhável, né? O Franklin teve 2 jogos ganháveis e a gente não ganha. E vamos agora pro terceiro confronto, que teoricamente é mais difícil. Na quarta, lá em Avejaneda, contra o Racing pela Copa Sul-Americana. O Racing que joga hoje, ou já jogou contra o River Plate pelo Campeonato Argentino. E, cara, o que me incomoda é que mais um jogo do Botafogo que a gente paga por erros recorrentes. E hoje foram erros individuais, cara. A gente vai contestar aqui a escalação, a gente vai falar sobre as escalações, sobre as ideias dele de jogo, sobre aquilo que ele quis de jogo, sobre aquilo que ele tentou potencializar no jogo. Só que tem que, cara, não dá. Não dá, entendeu? Não dá pra gente tomar um gol da maneira que nós tomamos no primeiro tempo, né? Em um passe errado em 2 tentativas do Danilo, uma que ele força no Santi, o Santi devolve pra ele quadrada, e ao invés de ele tentar contemporizar, ele força de novo um passe e acaba gerando o contra-ataque. E a gente tem um goleiro que, desculpe-me, cara, é complicado. O Raul é isso, é o terceiro goleiro de 24. Era pra ser o terceiro goleiro desse ano e tá jogando, o terceiro goleiro, cara. Pô, mas o que o cara tem? O cara não fez nada, pô. Um lance semelhante no começo do segundo tempo. Que o Pedro Rangel, né, se eu não me engano, o goleiro do Coritiba fez. Que também não é um goleiro de primeira prateleira, né? O Pedro Morisco, que é o melhor dele, está lesionado. O Pedro Rangel sai abafando e faz uma grande defesa. E o nosso goleiro não. Igual o lance do segundo gol. O lance do segundo gol, o Vidalba falha, é uma falha do Vidalba e falha na pressão lá em cima, que você não teve. E o Vidalba entrega o gol. E você tem, no caso, o Raul, que também não sai abafando, faz uma base, cara. Ali não é um lance de base, cara, já tá entregue, sai abafando. Tenta abafar. Você tira o raio de ação do jogador. Sentadinha mole. Né? O primeiro gol eu acho falha tanto do Danilo também do Raul. Mas no segundo não, cara. No segundo é falha do Vidalba e faltou ser um goleiro diferente, né? Um goleiro diferente talvez pudesse fazer uma diferença naquele lance. E é uma partida assim, cara, que são 2 pontos perdidos que me deixam tristes. Porque a gente jogou no segundo tempo, principalmente pra gente vencer a partida, a gente vira o jogo. Né? O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. E assim, dar tempo ao tempo até pro Franklin, conhecer o elenco, entender dentro de campo que alguns jogadores não estão rendendo. Uma coisa é você ver por tape, no treino, é você ouvir. Outra coisa é o campo escalando. E hoje algumas coisas que ele fez no primeiro tempo, talvez tentando dar um pouquinho mais de moral para um 10 mais pifador, no caso, que é o Montoro, tentar dar mais minutos para o Santi, um jogador também de qualidade, para vir fazendo jogo por dentro, jogo de aproximação, como o Jordan Barreira, também tentando jogo de aproximação. E tirando os 3 jogadores, eles estão em boa fase. E no segundo tempo entram jogadores que tecnicamente são inferiores a esse, né? Porque esses que eu falei, esses 3, porque o Vidalba é inferior tecnicamente ao Santi, o Edenilson, tecnicamente, é inferior ao Montoro. E o Matheus Martins e o Barreiro. O Matheus Martins é pouco melhor, mas não entra teoricamente naquela posição. Entra o Cris Ramos depois ali. Mas você tem, no segundo tempo, jogadores que são inferiores tecnicamente, que acabam fazendo que o time melhore, o time com mais intensidade. Ele fez uma alteração que, na minha opinião, foi fundamental. E eu já começo a enxergar, se ele pensa no fazer um 4-2-3-1, e o Medina, na minha opinião, fez até um jogo melhor do que o do Danilo. Eu acho que o Danilo fez o gol e tal, mas eu não gostei da partida do Danilo. Achei o Danilo errando muito hoje, muitos passes, tentando bastante, como o Danilo sempre tenta, mas o Danilo, no meu entendimento, fez um jogo ruim, um jogo bem abaixo do que ele costuma fazer. Errou muitos passes, fez um golaço e tal, mas fez um jogo muito abaixo do que a gente espera do Danilo. Eu nem sei se o som tá bom, galera. Tá bom, vai. Galera, o som tá legal? O som tá legal? Tá dando pra escutar você chorar.
time mal treinado, escalado e erros individuais. Cara, o mal treinado é muito cedo pra falar, porque realmente é mal treinado, isso eu concordo, o Gui. Sabe por que eu concordo? Não é Porque Gui, o é nosso técnico Gui, não teve cara. tempo pra treinar. O nosso técnico não teve tempo pra treinar. Então você não pode exigir que o time seja um primor tático, técnico. Você não pode exigir. Nem Não. o trabalho que ele foi campeão em 2024, o trabalho do Arthur Jorge, foi um primor técnico. Eu tava lembrando na hora do jogo, em um determinado momento em 24, quando a gente não tem um construtor pelo lado esquerdo, quem vira ponta esquerda naquele time do Arthur Jorge, nessa busca de você ter um jogador construtor pelo lado esquerdo, foi o Tietê. Não sei se vocês se lembram disso. Teve um determinado momento no primeiro semestre, cara, o primeiro semestre foi caos. O no Tietê trabalho é do muito Arthur Jorge. ruim. O trabalho se consolida muito no segundo semestre, quando a galera se lembra muito da reta final. Mas no primeiro semestre a gente teve muitos erros e acertos, até no trabalho do Arthur Jorge. Até no trabalho que foi campeoníssimo. É um trabalho embrionário que está começando. Nesse momento eu vou passar um certo pano para o técnico. Eu vou dar uma passadinha de pano, porque é um trabalho embrionário que está começando agora. O cara chegou na semana passada, treinou segunda, terça, quarta e ontem. Foram 4 treinos e 2 jogos. E aí, rapaziada? Gostaram aí das reações dos botafoguenses? Estão revoltados com esse empate dentro de casa, depois de ter conseguido a virada aí por 2-1. Uma falha clamorosa do jogador ali botafoguense, sozinho, em vez de chutar a bola para fora, foi inventar e acabou falhando. Os botafoguenses já cobrando o técnico que não tem nem uma semana no cargo. Crise total lá no Engenhão. Botafogo venceu o Vasco, mas não está convencendo o seu torcedor. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou das reações botafoguenses. Eles estão com razão em estar reclamando ou isso aí é chororô de perdedor? Curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, um grande abraço. Fui!